Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem com vocês? Eu sou Fausto Oliveira e hoje, quarta-feira, 21 de julho, começa mais um Desenho Notícias, comentário que diariamente a Revolução Industrial Brasileira traz para você a respeito de temas econômicos, sempre pela perspectiva do desenvolvimentismo, que é a nossa forma de analisar, nosso ponto de vista, nossa maneira de pensar os temas econômicos. Bom, antes de começar o comentário de hoje, eu quero lembrar a você que a mentoria da RIB está aberta e ela é o primeiro programa de formação de candidatos que existe no Brasil para tratar especificamente do desenvolvimento. Nela, quaisquer candidatos para as eleições do ano que vem, para as eleições de 2024 e no futuro, para quem quer pensar em fazer carreira na política dito de uma maneira séria, de uma maneira digna e nobre, tá? Não é no carreirismo barato, não. Carreira a séria, entrando na política para propor caminhos para o desenvolvimento do Brasil. Quem tiver esse ideal pode entrar para a mentoria da RIB, porque lá vai encontrar um programa de formação muito diferente desses programas de formação que existem por aí. No programa da mentoria da RIB, você vai encontrar maneiras para expressar o desenvolvimentismo da sua maneira dentro da sua pauta política, dentro da sua região, da sua categoria profissional, do seu projeto, da sua realidade. Tudo isso por quê? Porque, gente, o desenvolvimentismo voltou, né? A pandemia trouxe de volta, e de volta com muita força, né? Uma força inegável já, o pensamento do desenvolvimento. Todo mundo agora sabe, né? Voltou a perceber, voltou a entender isso, que não dá para não ter produção doméstica, produção local, produção regional, de uma série de coisas. Todos os países estão agora retornando às cadeias produtivas e, portanto, aplicando para isso políticas de desenvolvimento. E o Brasil não vai ficar atrás nessa corrida, o Brasil vai ter que entrar nisso, com certo atraso, como sempre, mas vai entrar. Por isso, é a hora de fazer a mentoria da RIB, quem quiser se candidatar para virar um porta-voz da política desenvolvimentista no Congresso Nacional, na Assembleia Estadual, na Câmara de Vereadores, na Prefeitura Municipal. É para isso que existe a mentoria da RIB e é para isso que tem o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, onde você vai poder ter todas as informações necessárias e se inscrever. As inscrições estão abertas até o dia 1º de agosto para a nossa próxima turma e as vagas são limitadas. Dito isso, olha um bom exemplo aqui para você ver por que o debate do desenvolvimento voltou e voltou com força. O IBGE soltou a pesquisa industrial anual, tá, com dados até 2019, só que os dados abrangem toda a década, de 2010 a 2019. E olha o que apareceu. O Brasil perdeu 769.300 empregos industriais nesta década que passou. 769.300 empregos industriais. Legal? Isso equivale, pessoal, a 9,2% dos postos de trabalho no setor industrial brasileiro. Foram destruídos. 9,2% dos postos de trabalho industriais no Brasil. Destruídos entre 2010 e 2019. Então, o total de pessoas empregadas nas indústrias brasileiras caiu de 8.387.000 em 2010 para 7.618.000 em 2019. Legal? Então aí, claro, né, a principal redução foi nas indústrias de transformação. São as indústrias manufatureiras, né, com toda a sua complexidade típica, os seus encadeamentos típicos, né? Naturalmente é onde se emprega mais dentro dos setores industriais. Então a indústria de transformação responde por 97,5% do emprego total na indústria. Tá? Isso segundo o IBGE. Em 2010 eram 8.212.000 pessoas empregadas na indústria de transformação. Caiu então para 7.426.000 pessoas em 2019. E aí, assim, como de 2019 para cá a coisa, né, só piorou e agora que está dando uma recuperadazinha muito ínfima, muito tímida perto dessa catástrofe, né? Então aí você vê que provavelmente o número talvez ainda seja menor, tá? Mas então até 2019 o número era esse, 7.426.000 pessoas empregadas nas indústrias de transformação. E aí essa pesquisa industrial anual, além de mostrar isso, que por si já é um elemento da catástrofe brasileira muito evidente, nos dá a possibilidade de fazer um certo estudo comparado.
E por que eu digo isso? Porque no Brasil, dentro da metodologia do IBGE, contabiliza-se como indústria também os setores extrativos, tá? Chamado indústria extrativa. Na indústria extrativa, que é mineração, extração de petróleo e gás, etc., houve aumento na força de trabalho entre 2010 e 2019. Né? E veja, isso corresponde, claro, é bom, né? Não vou falar mal, é bom, então houve aumento na força de trabalho, legal. Só que vamos analisar. As indústrias extrativas são parte daquilo que nós chamamos de economia primária, economias menos complexas, correto? Indústria extrativa, extração, mineração, petróleo e gás, etc. Né? Sempre argumentamos aqui que a massa de empregos de melhor qualidade se encontra nas indústrias de transformação, em todos os seus subsetores. Sempre argumentamos isso. Então saiu aqui, vocês viram os números que eu apresentei antes, né? Mesmo com uma queda brutal de 9,2% do emprego na indústria, né? Ainda eram em 2019 7.426.000 pessoas empregadas. Veja só o número que aumentou, né, entre 2010 e 2019, de pessoas empregadas na indústria extrativa. Passou de 175 mil pessoas em 2010 para 192 mil pessoas em 2019. As ordens de grandeza são incomparáveis. Incomparáveis. Então, a reprimarização da economia brasileira, que fez com que os setores primários crescessem mais, enquanto os setores, né, mais complexos diminuíssem muito, rendeu uma queda de milhões de empregos industriais de transformação contra uma subida de 175 mil para 192 mil pessoas empregadas nos setores primários, extrativos. Percebem a desproporção? Fica ou não fica comprovado o argumento de que a maior quantidade de empregos é gerada na indústria de transformação? Bom, fica. Por quê? Afinal de contas, é aquilo que nós sempre argumentamos aqui. São setores interdependentes, em que todos os subsetores, né, se conectam, formando relações complexas de cadeias, em que várias empresas se demandam e se ofertam umas às outras, gerando maior dinamismo econômico, etc, etc, etc. Né? Sempre falamos isso aqui, está aqui comprovado com números, então. Quero colocar aqui alguns dos principais setores onde perdemos empregos nos setores de indústria de transformação. Então vamos lá. Entre 2010 e 2019 foram perdidos 27,7% dos empregos, uma redução de 27,7% dos empregos no setor de fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores. Aí vai carreta, implemento, betoneira, entendeu? Tudo isso que vai atrás de um veículo, tá? E outros equipamentos, assim, então, por exemplo, autopeças, né, para o setor de transporte. Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e óticos, 27,5% a menos de empregos na década. Preparação de couros e fabricação de artefatos de couros, artigos para viagem e calçados, a famosa indústria calçadista do Brasil, menos 26,5% de empregos. Impressão e reprodução de gravações, menos 26,4% de empregos. Aqui está a indústria gráfica, tá? Aqui vai, por exemplo, fonografia também, esse tipo de coisa. Né? Talvez até, de repente, estamparia de metais entre aqui, eu não sei. Então, assim, percebe-se exatamente, né, como é o drama da desindustrialização visto na prática da vida das pessoas. Todas essas pessoas foram aí para os serviços informais nas cidades, né? Foram aí virar Uber, virar bolo de pote, etc, etc. E vão, além de aumentar a fila do desemprego, vão aumentar a fila da informalidade, né? E isso vai deteriorando o tecido social e econômico do país. Vamos estudar um pouco mais os dados aqui. Em termos de salários, né, claro, né, quanto menos massa de empregados, evidentemente, né, os salários acabaram caindo, né, tem menos oferta de emprego. Né, os salários, na média, caíram de 3,4 salários mínimos em 2010 para 3,2 salários mínimos em 2019. Note que a média ainda de 3,2 salários mínimos em 2019 é uma média acima, tá, da média dos vencimentos do setor privado, do trabalhador do setor privado no Brasil. Ou seja,
os setores industriais ainda pagam, mesmo depois de uma recessão profunda, acima da média, tá? Que é a média do rendimento do brasileiro em geral, que está aí em torno de, vamos dizer, não vou chutar aqui, mas é em torno de R$ 1.500, um pouco menos, se eu não me engano, né? E você pegar 3,2 salários mínimos como média, isso dá acima de R$ 3.000. Legal? Então aí veja, e os salários na indústria extrativa apresentaram um recuo maior. Na média, isso aí foi o que eu falei, foi de transformação, né? E na média passou de 5,9 salários mínimos em 2010 para 4,6 salários mínimos em 2019, tá? Aí você vai me dizer, pô, mas então a indústria extrativa paga mais do que a indústria de transformação? Na média, sim, mas tem duas coisas aí. Primeiro, ela pode pagar mais, mas emprega muito menos. E segundo, né? Aí eu vou mostrar um dado aqui interessante para vocês. Sabe qual é a produtividade por trabalhador dos setores industriais, decupados assim entre transformação e extrativa? Então vamos lá, o IBGE calcula o seguinte, em 2019, cada trabalhador adicionou em média R$ 184 mil à produção. Nas indústrias extrativas, cada trabalhador adicionou 725.000,9, né? 725.900 reais, né, à produção. E aí, né, e aí na indústria de transformação a produtividade média ficou entre 170 mil reais por trabalhador. Então, 184 mil é a média por trabalhador, com uma média na indústria extrativa muito absurda de 725.900 reais por trabalhador, contra uma média de 170 mil por trabalhador na indústria de transformação. Só que veja, o problema aí é o seguinte, é que aquilo que a indústria extrativa vende é caríssimo. Né? Você veja a produtividade verificada por trabalhador no petróleo e gás. É de R$ 8.577.000 por trabalhador. Agora veja, essa produtividade é correspondida no salário? Não, porque afinal de contas eles têm como média uma remuneração de 5,9 salários mínimos. Aliás, 4,6 salários mínimos em 2019, isso era antes. Ou seja, o que acontece? O que acontece é o seguinte, pessoal, as indústrias extrativas, a mineração e o petróleo e gás, elas são de alto valor, porém isso é altamente concentrado. Não existe o efeito de divisão, né, dos ganhos econômicos das atividades primárias. Também comprova aquilo que nós sempre argumentamos aqui, que por mais que se possa obter rendimentos absolutos de atividades primárias, como é o caso também do agronegócio, como é o caso da mineração, aqui petróleo e gás, o fato é que isto não chega a se tornar riqueza socialmente distribuída e apropriada. Isso no máximo vira balanço empresarial, no máximo vira distribuição de lucros e dividendos para acionistas. Então, aqui está explicado por que mesmo, né, no momento em que você tem um crescimento das economias primárias, petróleo e gás, mineração, agronegócio, você consegue ter um PIB per capita que nessa década caiu 0,6%, ou seja, o país ficou mais pobre, e, né, que corresponde, naturalmente, em relação direta, a um decréscimo de 9,2% nas vagas de trabalho ocupadas nos setores industriais, que são aqueles que têm a maior possibilidade de pagar melhores salários e empregar mais pessoas, como ficou demonstrado nesse vídeo que eu fiz aqui agora, comentando os números do IBGE. Então é isso, com 769.300 empregos a menos nos setores industriais que pagavam melhor, né? Pagam melhor, mas que para essas pessoas já não pagam mais nada, né? Em 2019, o Brasil chega para 2022 tendo que discutir, naturalmente, a sua reindustrialização. Não há como fugir desse debate. Não há como fugir do debate. Então é por isso que a mentoria da RIB está aí tentando trazer quem tiver interesse em construir alguma coisa na política a sério para dentro de uma capacitação que pode levar você a se tornar uma pessoa capaz de discutir esses assuntos, tá, dentro da política e tentar contribuir com o Brasil para modificar essa situação tão ruim que nós estamos. Obrigado, pessoal. Um abraço aí.